O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas ali para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Manifestai os seus prodígios entre os povos. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Manifestai os seus prodígios entre os povos. Vamos cantar mais uma vez, com força. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai. Manifestai os seus prodígios entre os povos. Cantai, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Manifestai os seus prodígios entre os povos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimados sacerdotes, diáconos, irmãos e irmãs, uma pregação do Padre Jonas que lhe diz assim: cantai ao Senhor Deus um canto novo, e canto novo é canção nova. Quem acredita que a canção nova é um desígnio de Deus, diga: eu creio. Quem crê que a canção nova não nasceu simplesmente de um projeto humano, mas de Deus, diga: eu creio. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão, minha irmã? Porque nos nossos documentos, o Padre Jonas diz da nossa identidade, da nossa origem e da nossa missão. E o Padre Jonas escreveu um documento dizendo: canção nova, a casa de Maria, o nosso nome. E hoje o Evangelho nos fala justamente de Maria, que intercede para que não falte o vinho novo. E nos nossos documentos o Padre Jonas diz: a canção nova nasceu na igreja e para a igreja. Nascemos da Evangelii Nuntiandi, nascemos na evangelização e para a evangelização.
E com muita humildade eu quero dizer, a canção nova é este vinho novo que a igreja precisa para não faltar o espírito, a alegria, a coragem de sermos totalmente de Deus. Diga, eu quero, Senhor. Se você quer, pode ser mais forte. Eu quero, Senhor. Este vinho novo. E este vinho novo, Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E eu preciso deste vinho novo, Senhor, para eu não desanimar. Você sabe o que dava coragem ao Monsenhor Jonas Abib, ao Padre Jonas Abib? É este vinho novo do Espírito Santo de Deus. Este homem que não teve medo de propagar, de levar aos muitos corações, não é, esta graça. Eu sou fruto desta graça, mesmo sem conhecer quem era o Padre Jonas. Esses dias o Nelson Correia colocou nos stories dele lá, no cenáculo no Morumbi, não é, nos anos 90, e eu dizia para ele ontem no auditório, que se eu não estava naquele cenáculo, eu estava em um outro, com 5, 6 anos de idade, eu já via aquele homem, sem saber que era ele, e sem saber que eu iria vir para a Canção Nova, e sem saber que eu seria padre na Canção Nova, eu já via aquele homem com fervor, com ousadia, com destremor. Aquele homem não parava, aquele homem era um homem incansável de levar às pessoas o vinho novo. E com muita humildade eu digo, mesmo na enfermidade, eu não deixo de ser animado, mesmo na enfermidade eu não deixo de buscar ser como nosso pai fundador. Não quero ser o Padre Jonas, eu quero, não é, buscar e caminhar o mesmo caminho que o Padre Jonas fez. Ele deixou um legado, ele deixou para nós Canção Nova, não é, a missão de não deixar faltar o vinho novo nos corações de todos aqueles que aqui estão. Quem veio aqui buscar este vinho novo? Mas só quem veio buscar, levanta seu braço bem alto. Se você veio buscar este vinho novo hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, você não vai voltar com as suas talhas vazias. Você não vai voltar para sua casa com o desânimo, com a tristeza, com a falta de coragem, com a falta de fé, porque aqui, meu irmão, o Padre Jonas diz, é a casa de Maria, e Jesus foi formado na casa de Maria, e Jesus foi formado, não é, vendo Nossa Senhora no silêncio dela, guardando tudo no coração, aquilo que Deus tinha reservado para ela. E por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você hoje, assim como nos inícios, não é? Quando o Padre Jonas fundou a Canção Nova, a renovação carismática, porque nós também nascemos da renovação carismática, meu irmão, minha irmã, a Canção Nova, ela vive deste vinho novo. Eu, Padre Ricardo, vivo deste vinho novo. Você precisa viver deste vinho novo. E olha o que o Padre Jonas ainda vai dizer dentro deste documento, não é, que ele escreveu para nós da Canção Nova. Ele diz assim para nós: cremos que a Canção Nova é uma iniciativa de Deus que vem socorrer as necessidades urgentes do nosso tempo. Ele nos criou em vista da realização da sua palavra de ordem. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor, sua vinda é certa como a da aurora, Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Meu irmão, mas se nós não formos, minha irmã, cheio deste vinho novo, cheio desta graça de Deus, nós não poderemos viver de forma plena esta palavra de ordem que o Senhor deu à Canção Nova, que deu ao Monsenhor Jonas Abib e que deu a todos nós que estamos agora aqui neste momento. E olha aqui que o Padre Jonas diz: pertencemos à sua linhagem, somos a descendência de Maria, somos a casa de Maria. Na Canção Nova foi ela quem fez tudo, ela está na origem de tudo. Constatamos sua presença de mãe e mestra. Nas bodas de Caná, Maria estava ali como mãe e mestra, mas ela não podia fazer o milagre. Ela poderia interceder para que o milagre acontecesse. Jesus foi obediente, não é? A gente lê o Evangelho e acha que Jesus foi rude com Maria, foi grosso com Maria. Não,
Jesus estava dizendo para ela da sua missão e da missão dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nesta tarde de hoje que veio aqui: não saia daqui com as suas talhas vazias. Só sairá daqui com as talhas vazias quem quiser. Eu creio que talvez ninguém queira, né, sair daqui com as talhas vazias. Olha o que o Padre Jonas ainda vai dizer, depois eu entro de fato no Evangelho, mas eu não poderia deixar de trazer aquilo que o Padre Jonas, não é, sempre buscou, viveu, foi uma intuição que Deus, uma inspiração que Deus deu. E olha o que o Padre Jonas diz também: a casa de Maria já diz da missão que Deus lhe confia. Foi na casa de Maria que Jesus foi formado, a educadora que o Pai escolheu foi Maria. Por isso Jesus foi, não é? E por isso Jesus teve eficácia na sua missão, porque aprendeu do jeito de Maria. E olha que mais bonito aqui: Jesus aprendeu de Maria esta obediência, porque ele é da casa de Maria. Diga comigo assim: eu sou da casa de Maria. Eu sou da descendência de Maria. Eu sou da estirpe de Maria. E o Padre Jonas diz: nós fazemos parte da casa de Maria, por isso precisamos aprender a obedecer do jeito de Maria, do jeito de Jesus. Olha para a pessoa do seu lado aí, acorda ela aí, dá um chacoalhão nela, fala: meu irmão, acorda. Diga para ela assim: você precisa aprender do jeito de Maria. Você precisa aprender do jeito de Jesus. Se nós aprendermos do jeito de Maria, do jeito de Jesus, jamais vai faltar a nós o vinho novo. É simples, meu irmão, é simples, minha irmã, mas nós vamos complicando as coisas, nós vamos querendo, não é, buscar uma santidade desencarnada. Não, aprenda de Jesus, aprenda de Maria, e você nunca vai ficar vazio da graça de Deus, você sempre vai estar cheio da graça de Deus. É assim, meu irmão, minha irmã, porque senão nós vamos começar a ver nos tempos de hoje cristãos molengas, cristãos que não acreditam mais no poder de Deus, que não acreditam mais na graça de Deus. Olha para esse santuário, dá um 360 aí, olha bem para esse santuário. Pisa aí no chão que você tá pisando agora aí, faz assim, ó. Você está pisando, meu irmão, minha irmã, no chão onde um homem chamado Monsenhor Jonas Abib, não é? Um homem de Deus, que escutava a Deus, que era inspirado por Deus, que viu aqui este santuário, que viu aquele rincão, que viu aquele centro de evangelização, e só fez aquilo que Maria e Jesus fez. Ele obedeceu do jeito de Maria, ele obedeceu do jeito de Jesus. Por isso nós temos este santuário, por isso nós temos aquele centro de evangelização, por isso que nós temos aquele rincão, e por isso que nós temos a canção nova, porque Padre Jonas, não é, viveu do jeito de Maria. Eu fiz aqui, a pregação está aqui, não vou usar ela. Queria chamar o Nelson Correia para falar algumas palavras para terminarmos, porque ele estava naquele cenáculo. Ele que conheceu o Padre Jonas, não lembro se é com 13, 14, 12 anos, e eu quero que ele fale algumas palavras antes de nós terminarmos este momento, porque ele bebeu da fonte. Eu não tive essa graça. Pouquinho tempo que eu morei com o Padre Jonas, 2 anos, eu tive a graça de sair de férias com o Padre, de morar na casa dele, mas o Nelson estava no início, então eu queria que ele partilhasse este vinho novo, que a canção nova nunca deixou de dar àqueles que aqui vêm. Antes disso, quando o padre falou que ele está na enfermidade, ele está com 2 pedras no rim, está à base de remédio, e está aqui celebrando com essa força. Vamos aplaudir a fé de um homem de Deus. E nós estávamos no retiro de cedo, onde eu estou dando água para ele, e abençoando a água, mas Deus ouve a sua oração. Ouve ou não ouve? Então, sentado mesmo, tendo a sua mão em direção ao Padre, vamos pedir essa graça, que Ele possa expelir essa pedra. Quem teve pedra no rim sabe o sofrimento que é. Mas isso que é importante, ver um Padre pregando nessa alegria, nessa força, mas quem teve uma crise renal sabe que dor que é, né?
Diz que é uma dor terrível, não tem homem, não tem bom não. É uma dor muito, muito intensa. Pedir ao Pai da Misericórdia que abençoe. Ele imita a voz do Padre Jonas, mas ele imita também a vida do Padre Jonas, que se consumiu. O Padre Jonas era assim. Mesmo enfermo, ele era um guerreiro. Então nós pedimos, Pai da Misericórdia, ajuda o Padre a expelir essas pedras, a sair essas pedras do seu rim. O Senhor tem o poder de abençoar os remédios que ele está tomando, a água que ele está tomando. Nós te pedimos, Pai, entregamos ele em tuas mãos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer isso. Entregamos ele nas mãos de Maria, do Evangelho de hoje, nas mãos do Pai. Pelo Padre Ricardo, damos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queria só complementar dizendo o seguinte: aqui em cima do santuário, bem aqui no meio, tem uma cruz. Uma cruz deve pesar umas 3 toneladas, 3,5 mais ou menos. E a minha sala era aqui do lado. Quer sentar, padre? A minha sala era aqui do lado. E tentaram colocar essa cruz várias vezes. Um dia quebrou o caminhão, o guindaste. Outro dia faltou o manobrista. Outro dia a corrente arrebentou. E falaram: olha, estão colocando a cruz lá. E eu corri aqui. Quando eu cheguei aqui, o Padre João estava bem aqui, capacete da CIPA, eles estavam colocando a cruz em cima. E que dia que era? 14 de setembro, na festa da exaltação da Santa Cruz. A Canção Nova é cheia de histórias assim. Não é que o motorista era católico, vamos esperar o dia 14 de setembro para levar a cruz, não. Tentaram vários dias. E o dia que deu, coincidência? A João dizia assim, fala comigo: nada é coincidência, tudo é providência. Deus quis dar um sinal. No dia da Santa Cruz, conseguiram colocar a cruz lá em cima. Quando você vem de Minas Gerais, hoje tem meus parentes aqui, estão ali, ó. Fica em pé, pessoal, Santa Rita Pucaí, olha. É que a minha avó é loura do olho azul. E meu pai, a minha avó era loura do olho azul, da minha mãe, e do meu pai, a minha avó era inteirinha azul. Ali estão os primos, ó, todos os olhos azul, da minha mãe, almoçaram comigo hoje, estou muito feliz. Como é bom família, né, padre? Estava lembrando coisas de 50 anos atrás, tomando banho de rio lá na Cachoeirinha, pescando lambari, mandi, comendo as broas da tia lá, frango caipira. Mas então a gente prestar bem atenção nisso, o que Deus faz na vida da gente. Então o Padre Jonas, ele tinha essa fé. E quando você vem de Minas Gerais, você vê o santuário, né? Branquinho. Quando você vem do Rio de Janeiro, você vê. Você vem de São Paulo, você vê. E tempos atrás, entrou um rapaz aqui, um carro em alta velocidade, e os seguranças atrás dele, ele andou correndo isso aqui, o povo atrás, e tudo de sirene aberta, até que ele parou, tinha terminado o noivado, e a ideia dele é vir até a cachoeira e entrar pela contramão da Dutra e jogar seu carro na frente de um caminhão. Aí chamaram um padre e ele viu o quê? Ele viu a cruz em cima do santuário. Aí chamaram um padre, o padre atendeu, e aquele rapaz saiu daqui e não tirou a sua vida, porque ele viu essa cruz neste lugar, que é o ponto mais alto. Padre Jonas vai dizer que na Canção Nova foi Maria quem tudo fez. Ele chama aqui, padres, a Canção Nova um território eucarístico. Nós temos muitas capelas nos vários departamentos. Aqui é rodeado de capela. Tem uma capela aqui, tem uma para cá, tem aqui. Tem muita capela aqui, tudo capela do Santíssimo. Mas não tinha uma igreja. E o Padre Jonas tinha esse sonho de ter uma igreja. Então Dom Beni, o bispo na época, falou: Padre Jonas,
faça a igreja. Foi um grande incentivador. E o Padre Jonas disse esse nome, que ia chamar Santuário do Pai das Misericórdias. O único no mundo com esse nome. Não temos conhecimento de um outro santuário com esse nome, Pai das Misericórdias. Então hoje aqui, que você possa olhar para a cruz, lembrar o testemunho do Padre, celebrando hoje aqui conosco, com cada ajoelhada, uma fisgada no rim. Mas, se Deus quiser, essa ajoelhada sua, a pedra vai descendo e vai sair, e vamos comemorar com Ele, para que cresça a nossa fé. Esse santuário existe para você se sentir amado, acolhido por Deus. E hoje, nesse evangelho tão lindo das bodas de Caná, não é verdade? Só para terminar, você pensa bem, Jesus com 12 anos, ele achou que era hora de pregar o evangelho já. E ele foi para o templo, e ficou perdido 3 dias. Maria chegou lá e falou: meu filho, o que você fez com a gente? Teu pai e eu andava à tua procura, aflitos. E Jesus falou: eu não sabia, devo culpar das coisas do meu pai. Mas logo em seguida fala: e desceu com eles para Jerusalém. Eles eram submissos. 30 anos se passaram até chegar nesse evangelho de hoje. Aí Jesus falou para Maria, ela falou: acabou o vinho. Ela falou: minha hora de fazer milagre ainda não chegou. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Minha mãe, a Rosinha da tia Olímpia, quando eu fazia uma arte, ela fazia assim para mim de longe, assim, ó. Alguém já ouviu essa frase no ouvido assim, ó? Espera chegar lá em casa. Né? Quando ia fazer birra, então, ia fazer birra. Um dia eu vi uma criança, meu sonho era fazer birra. Eu vi uma criança fazendo birra, eu vou fazer birra. Quando eu comecei, estava no supermercado. Minha mãe disfarçando, se ela baixou para pegar uma coisa, para ficar na minha altura, e falou assim: você vai fazer birra? Você vai chorar? Chegar em casa, eu vou te ajudar a chorar com gosto. Eu não sei o que Nossa Senhora fez. Jesus falou assim: minha hora de fazer milagre não chegou. Ela fez para ele assim, ó. Ela nem respondeu para ele. Mãe é assim, né? Ele falou, falando com ela, ela fala com o pessoal aqui, ó, faz o que ele mandar aí. Ela nem respondeu para Jesus. Mãe, né? Ela nem respondeu para ele. Ele falou: minha hora de fazer milagre não chegou. Ah, tá. Faz o que ele me disser aí, ó. Espero você lá em casa. Não sei se ele ficou com medo. Mas Jesus não tinha medo, né? Mas que ele fez milagre, fez ou não fez? E quem que falou que não era hora de fazer milagre? Quem que falou que não era hora de fazer? Ele mesmo. Quer dizer que ele falou uma coisa e ele fez outra. Por incrível que pareça. E diz o Evangelho, iniciou o ministério de Jesus. Com 12 anos ele achou que era a hora. Maria falou: não, bora para casa. Pensando o que, menino? Puxa, tocando ele, bora. Com 30 anos ele falou que não era a hora. Falou: não, é a hora sim. Nossos irmãos evangélicos que nos perdoem. Está na Bíblia? Está na Bíblia? João 2. Eu sinto que o Senhor está tirando do coração de pessoas, você que tem ideias evangélicas. Eu tenho muitos irmãos evangélicos, amo os irmãos, muitos irmãos que eu amo, mas estão falando para católico. Você não precisa virar evangélico. E tem muitos evangélicos sérios também, homens de Deus. Mas hoje o Senhor quer tirar do seu coração qualquer dúvida a respeito de Maria. Estenda a mão para a imagem da Pietá e fala comigo: Maria, mãe de Jesus, renova hoje a minha fé. Eu creio, Maria, mas eu peço a seu filho Jesus. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu quero renovar hoje a minha fé de católico, apostólico, romano. E como Jesus, me colocar nos teus braços.
Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Força. Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus. O Santuário do Pai das Misericórdias, falando com a mãe, Maria Santa e fiel. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para a cruz, olhos voltados para o céu, para o Pai, e por ele construir a nova vida, a nova vida. E naquele cenáculo do Morumbi, Quantos anos você tinha, padre? 7 anos de idade. E no story que o diácono Nelson Correia postou, ele não estava cantando não, ele só estava ministrando. Quem estava cantando era o Padre Jonas Abib, o discípulo que sabe reconhecer o mestre. Agora inverteu, o Padre Jonas no céu, agora o Nelson que está aqui, eu estou aqui como discípulo também, porque ele está no início. Eu sempre aprendi com o Padre Jonas, porque o Padre Jonas era assim. O Padre Jonas nos nossos retiros, ou em algum acampamento, ele fazia questão de sentar no primeiro banco, com o seu caderninho, seja quem estivesse pregando, ele estava ali atento. E agora eu também quero fazer o que o Padre Jonas fazia, não é? Por isso que eu chamei o Nelsinho Correia para falar, porque o Padre Jonas sempre contava as histórias, né? Nas suas pregações, suas homilias. E não é bom relembrar quando ele falou aqui da cruz, deste rapaz que entrou aqui com o carro, para mostrar o quanto Deus está próximo de nós, como Nossa Senhora está próximo de nós, como Deus, Ele realiza em nós as suas promessas. Quem diria, eu estaria hoje aqui com o diácono Nelson Correia, numa Santa Missa, não é, conduzindo um momento de oração junto com ele, porque eu acreditei naquilo que eu vi naquele cenáculo no Morumbi, no ano de 90, 80, 90, agora estou aqui com o diácono. Então eu queria convidar você a ficar de pé. Aquilo que o diácono fazia com o Padre Jonas, não é? Com aquele estádio lotado, antigamente cabia 120 mil pessoas, depois que foi reformado, mas as pessoas tinham sede de Deus, sede deste vinho novo. Então eu queria, diácono, que nós pudéssemos fazer este momento agora, pedir realmente a Nossa Senhora que interceda por estes filhos que estão aqui. E o Padre Jonas, que foi o propagador deste vinho novo, que é o batismo no Espírito Santo. Então eu queria que você pudesse rezar agora por estes nossos irmãos, por essas nossas irmãs que aqui estão. Nós pedimos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, no Santuário Carismático, nos seus estatutos, o Santuário do Batismo do Espírito Santo, que a sua fé seja renovada, que o Divino Espírito Santo tome conta da sua mente e do seu coração. Toda ideia de morte, suicídio, depressão e angústia se retire do nosso meio. Você que teve ideia de tirar a sua vida, você já pensou em também, quando eu falei de jogar o seu carro na frente do caminhão, de tomar veneno. Quando acabou o seu casamento, quando aquele filho morreu, aquela filha se foi.
Quando aquela pessoa decepcionou você, que o Senhor liberte sua mente toda ideia de suicídio e morte, todo desejo de tirar a sua vida. Você jovem, você criança, você viu naquele filme aquela criança tirava a sua vida, enquanto seu pai te deu uma bronca, você quis tirar também a sua vida. Nunca falou para ninguém. Deus te liberta. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, em cada um que está aqui. Liberta cada coração aqui toda ideia de morte. Deus não criou você para a morte. Deus não criou você para a vida. Por causa dessa pessoa que te deixou, que te abandonou, que te traiu, não tire a sua vida. Deus não quer isso para você. Quer que você viva. Quer que você viva, conheça outras pessoas. Deus liberta o seu coração. Você que disse, nunca mais vou amar ninguém, nunca mais quero saber de ninguém. E você se fechou, muito ferida na sua afetividade, na sua sexualidade, muito machucada. Deixa Deus curar o seu coração. Você pai, você mãe que perdeu um filho, uma filha, aquela tristeza no seu coração que nunca tinha saído. Deus liberta você dessa tristeza. Não é para você esquecer esse filho, essa filha. Você nunca vai esquecer, mas não vai ter mais aquela melancolia, aquela dor, aquela tristeza. Vai ter uma entrega. Vem, Divino Espírito Santo, sobre cada um que está aqui. Divino Espírito Santo, vem, Divino Espírito Santo, sobre cada um que está aqui, libertando de todo mal. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vocês, liberta. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Você pedindo, assume, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, cura-me. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu queria trazer um testemunho, diácono. No carnaval do ano passado, veio duas jovens aqui no santuário, na secretaria. Eram namoradas, então lésbicas. E elas disseram, padre, nós queremos nos confessar. Mas eu sabia que eu não poderia confessá-las, porque elas estavam vivendo de forma que a igreja não aprova. Mas eu disse, eu posso atender uma por uma na minha sala. Aí fui lá, expliquei, acolhi. Aí eu disse para ela, olha, não posso dar absolvição. Você quer terminar este namoro, esse relacionamento, para ser todo de Deus? Essa primeira jovem disse que não queria. Então ela saiu, só rezei por ela. Aí veio a outra jovem, e ela me disse, padre, eu quero ser muito de Deus, eu quero ser de Deus, eu fiz uma experiência aqui na Canção Nova esses dias, e eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. Eu disse, eu posso te dar absolvição, se você me disser que vai terminar este namoro hoje, com esta jovem. Ela disse, eu vou fazer isso, padre. Dei absolvição para ela, foi embora. Ela me procurou no Instagram, se identificou, disse quem era ela. Aí me lembrei e fui acompanhando ela nesse tempo pelo Instagram. Agora, final de dezembro, ela me disse, padre, eu vou estar ingressando no convento em 2025. E mostrou a foto com as freiras, mostrou a foto com as meninas que com ela vai morar. Porque aqui na Canção Nova nunca falta o vinho novo, porque foi isso que o Padre Jonas disse, virão pessoas assim, nós não vamos, excluir essas pessoas, nós vamos abraçar, nós vamos, conversar, nós vamos partilhar, e essa é a graça. Por isso que
eu confio nos mais antigos, porque os mais antigos têm história, os mais antigos viveram, não é, muitas realidades que eu ainda não vivi. Por isso eu acredito nesta oração que o Nelsinho fez agora, o diácono. Muitas pessoas foram libertas aqui, muitas pessoas sairão daqui renovadas, transformadas. Eu não sei a dimensão do que foi a colocação do diácono, da oração que ele fez, mas eu quero proclamar: o vinho novo está chegando. Amém. Para você nessa tarde de hoje. Por isso cante mais uma vez, cante com força. Levante os seus braços e peça ao Senhor essa libertação. Sim, o Senhor quer nos libertar. Sem medo, se você sabe, cante, solta a voz. Senhor, Senhor Jesus. A última história, eu estava ajoelhado lá no túmulo do Padre Jonas, rezando. Chegou um segurança e falou: diácono, tem um rapaz aí que tentou um suicídio, ele está com a família dele e não tem ninguém para atendê-lo aí, todo mundo foi embora, só pode falar com ele. Eu falei: traz ele aqui. Eu estava ajoelhado lá, e vi que entrou um rapaz, aí me levantei, um rapaz bonito, ele, uma moça bonita também, e virou pai, muito abatido. Aí eu falei para ele: você conhece aquele homem lá? Eu conheço, Padre Jonas. Eu disse para ele: como é que você quer resolver na outra vida o que você não resolver nesta vida aqui? Ele falou: o quê? Como é que você quer deixar para resolver na outra vida o que você não resolver nessa vida? Lá vai ser só tormento e dor. E deu uma bolacha na cara dele. Ele assustou assim. Eu falei: quem que é essa moça aqui? Minha namorada. Falei: nossa filha, você ia ser a primeira namorada viúva que eu conheço, né? Ela riu assim. Falei: rapaz, que moça linda. O que você ia fazer com a sua vida? Acabar com a sua vida, com a vida dela, com o sonho de vocês. Deus não quer isso para você. E outra bolacha na cara dele. Mas um tapão mesmo. Ele muito branquinho. E o Padre Jonas rindo. O Padre Jonas não parava de rir. Eu olhando para o Padre Jonas rindo para mim. Eu falo: continuei. Falei: vamos fazer uma oração de renúncia agora. A ideia de suicídio, de morte. Rezei com ele, falei: renuncio e tal. Falei: olha. E para completar, Pai, Filho e Espírito Santo, a última bolacha, mais forte, pá, na cara dele. Aí dei meu telefone para ele. Falei para ele assim: olha aqui, está aqui meu telefone. Quando tiver essa ideia de morte, você pode me ligar de madrugada, a hora que você quiser, eu falo com você e tal. E dei um abraço nele e fiquei lá. Compadre, meu Deus, eu bati no menino, mas eu não fiquei tão, não sabia o que eu fazia. Desci o braço nele. No caminho ele me liga: meu pai está falando que no casamento dele cantou a sua música. Ela: nossos caminhos não se cruzaram por acaso. Você canta no meu casamento? Eu falei: canto. Não só canto, como celebra o seu casamento. Fala: celebra. E tem uma outra música minha também, ó. Aquela: Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu. Nossa, essa é sua, essa é minha. Mas eu falei: não posso só cantar, como celebrar o seu casamento. Mas passado um ano atrás, ele me ligou: diácono, vou casar tal dia e tal. Na semana eu recebo um áudio de um coração de nenê, de ultrassom. O coração de quem? Do nenê dele. Ele tinha ido a primeira vez, a esposa está grávida, e eu ouvi o coração daquele menino. O menino que ia cometer suicídio, casado. E emociona a gente, isso não emociona? Levante seus braços para o Pai da Misericórdia. Nós podíamos passar aqui a vida inteira contando os causos desse lugar. Abre essa boca, cheia de dente ou não, para agradecer. Eu não sei rezar. Você não sabe falar obrigado?
Fala obrigado pela roupa que você está usando, pela água que você tomou, pelo café da manhã. O Pai gosta de ouvir. Olhe para o Pai da misericórdia. Fala, eu sou esse filho, Pai, quero te agradecer a minha vida. Agradeça a Deus alguma coisa. Não é possível que você não tenha nada para agradecer a Deus hoje. Não é possível que só tenha coisa para pedir. Agradeça ao Pai. Fala, obrigado, Pai. Obrigado por essas maravilhas que estou ouvindo aqui hoje. Obrigado porque o Senhor cuida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor. E você em casa também, louva a Deus conosco. Obrigado. O louvor liberta essa sua tristeza, a sua angústia, a sua reclamação da vida. Agradecemos, Senhor, te glorificamos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje. Te bendizemos, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Bendito e adorado seja o teu santo nome. E para terminar, cante mais uma vez, liberta. Liberta-me. Se você deseja isso, cante forte. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vocês com força, liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus.